A história de judeus perseguidos, vítimas do Holocausto, é tema de filmes, documentários e livros desde o final da Segunda Guerra. A cultura judaica é tão rica que influencia escritores em todo o mundo. Esse é o tema de hoje do nosso Trilha de Letras. E para falar do assunto está aqui com a gente a jornalista e escritora Luíse Valente e querida amiga Luíse Valente também. Tudo bom? Bem-vinda, querida. Que bom que a gente está aqui batendo papo. Pois é, obrigada pelo convite, obrigada. Enfim, muito bom estar aqui com você hoje. E eu sei que você tem esse tema da cultura judaica, né, e do Holocausto, que você gosta de trabalhar nas suas obras, mas é um desafio danado, né? Porque já tem muita coisa escrita. Como é que você enfrenta esse desafio de ter que ser original e de trazer algo novo de um universo que é tão explorado já pelo nosso imaginário, assim? Pois é, uma boa pergunta. É o seguinte, eu com toda a minha formação de jornalista, eu sempre gostei muito de pesquisa, né? E sempre a paixão que eu tenho por história. E o que aconteceu comigo, eu comecei a ver o seguinte, que todos os livros que eu via, geralmente sobre Segunda Guerra especificamente, eram muito biografias ou biografias romanceadas. Se você notar os filmes, sempre são baseados em histórias reais. Então, o que aconteceu? Nos dois livros que eu fiz, o Sonata em Auschwitz, que eu estou, né, lancei mais recentemente na Praça Antuérpia, eu procurei abordar esses temas ligados à guerra, mas criando histórias ficcionais que poderiam ser reais, ou seja, juntando várias histórias, criando os meus personagens e usando como pano de fundo a história com H maiúsculo, né, para criar essa verossimilhança. Mas foi mesmo um caminho que eu venho procurando trilhar, né, com esses livros, especificamente em relação à Segunda Guerra, tá? Fazendo pesquisas e, a partir das pesquisas, criando os meus personagens. Já que você pegou a pesquisa aí, eu sei que a pesquisa é muito importante para você. E, na verdade, pelo que parece, até o que vem antes, né? A pesquisa vem primeiro, antes da história. A pesquisa... Quem trabalha com pesquisa, né? Quem gosta de trabalhar com pesquisa, é uma coisa que vem sempre na sua vida, né? Então, vem sempre na minha vida. E quando eu tenho as ideias dos livros, geralmente vem junto. Eu escuto alguma coisa que alguém fala, né? No caso do Sonata em Auschwitz, eu tinha ouvido falar sobre as parteiras no campo de concentração. E aquele assunto me interessou. Comecei a procurar o que eu podia encontrar sobre isso. Encontrei uma personagem mesmo verídica, que era uma polonesa, que tinha feito vários partos no campo. E aí eu tinha interesse de escrever sobre isso, puxando desse assunto que não era muito explorado, né, para fazer a minha ficção. E aí, por acaso, num bate-papo que eu fiz um dia com um grupo, né, me contaram uma história de uma senhora que tinha tido um neném em Auschwitz, uma senhora judia, né, que mora hoje aqui no Rio de Janeiro. Hoje ela tem 103 anos, na época ela tinha 101. E eu fiquei fascinada, eu fui conhecê-la, e realmente é uma história muito triste, né, como todas as histórias da guerra. E ela teve um neném, o nome dela é Dona Maria Efremov, e ela teve um neném, e ela só conseguiu ver que era uma menina. E depois ela não soube o que aconteceu com aquela criança. Então, a partir daí, eu acho que tem a coisa... Você juntou esses universos. Da gente descrever, aí vem a parte do escritor de ficção, do romancista. Eu falei, olha, isso para mim vai ser minha linha. A partir dessa história, eu vou criar a minha história, tendo como pano de fundo a história com um H maiúsculo. Você está falando do Sonata em Auschwitz, que foi o que saiu agora recentemente. Exatamente. Pela editora Record, está vendendo pra caramba, que eu estou sabendo. Estamos indo bem. Muito bom. É muito bacana a gente ver hoje o público lendo a literatura nacional, principalmente tratando sobre esse assunto. Você tem mais escritores estrangeiros, mais natural, porque a Segunda Guerra, enfim, o Brasil passou o grosso ali. da Segunda Guerra aconteceu no continente europeu, né? Então é muito interessante a gente hoje eu ter, assim, eu acho que eu já venho vendo desde o livro anterior, né, da Praça Antuérpia, que também tá aqui, aborda temática de Segunda Guerra, mais focada aí nos refugiados, criando aí uma fidelidade de público, sabe? E eu acho que esperam isso Pois é. Que é uma coisa rara no Brasil, né, de escritores que entregam né, uma espécie do que o leitor já está acostumado. Ou seja, eu sei que ao ler um livro da Luíse, eu vou encontrar uma pesquisa histórica acurada, com uma trama bem montada, né? Isso eu acho que eu tenho criado essa fidelidade. E porque é muito legal, na medida em que você parte da realidade, né, de depoimentos ou de fatos que você descobre que existiram, você traz esse lado real, né? Ou seja, mas ao mesmo tempo a realidade às vezes ela é pouquíssimo dramatúrgica, né? Ou seja, a realidade não tem viradas, não tem surpresas,
não tem, né, às vezes. Gente... E aí justamente a ficção é que te permite isso. Você junta várias histórias e cria tramas. As suas tramas são muito bem montadas. Assim, eu né? gosto disso, uma coisa que eu dou uma prioridade para até criar um ritmo para a leitura. E uma coisa interessante é o seguinte, é que a gente... a realidade, às vezes, ela também é mais... Ela parece mais ficção do que a verdade. Eu acho que a gente, quando pega uma realidade e traz para a ficção, acho que a gente dá meio uma ordem. Talvez ordem a gente lógica, faz né? um recorte de um período, né? E o que aconteceu com esse livro, eu estou tendo uma resposta muito bacana com isso, é que ele é muito sensorial. O que eu procurei muito, eu escutava os relatos dos sobreviventes, né? Eu lia livros sobre o período, principalmente no campo de Auschwitz, e, enfim, as viagens de trem para o campo, né, quando os judeus eram levados para o campo de concentração, o período nos guetos, em que eles ficavam mesmo isolados, né, enfim, não podiam se comunicar com a própria cidade em que os guetos ficavam. Aqui eu retrato um gueto na região da Transilvânia, né, na Romênia, na época passou a ser a Hungria, e aí eu procurei fazer assim, me transportar para aquele momento. Então, fazer uma coisa para que as pessoas, quando lessem, sentissem cheiro, sentissem angústia, pudessem imaginar como é que era você ficar sem tomar banho meses, como é que é você, de repente, sair da sua casa e ter que dividir um quarto com 15 pessoas que você não conhece, como é que é, de repente, você ter que se separar da sua família, do seu pai, da sua mãe, irmãos, avós, sem se despedir. Então, isso eu tentei muito passar nesse livro. É uma preocupação, sabe, com várias situações. E eu queria que você falasse um pouco da importância do Brasil, como você vê o Brasil nessa diáspora dos judeus, enfim, nesse cenário. E como a cultura judaica existe hoje no Brasil, ou seja, como a gente se relaciona. Os judeus brasileiros ainda trazem muito... Eu acho que o Brasil tem uma característica, eu acho que muito própria. A gente escuta muito aqui esse termo cristão novo. Aí, você tem a comunidade judaica, acho que pós-guerra, ou que veio no começo do século, mas aí já os judeus oficiais, né, que sempre foram judeus, né, e vieram nas diásporas, né? Uma grande parte veio na década de 50 do Egito, né? Depois que o Nasser expulsou os judeus do Egito. Então, você tem um grupo de judeus sefaradis que veio para cá, você tem os que vieram depois da guerra, entre guerras. Mas eu acho que uma característica muito única da gente é o que a gente tem da nossa formação. O Brasil foi descoberto em 1500, junto do período da Inquisição em Portugal e na Espanha. Inquisição que expulsou os judeus. Então, os judeus de Portugal, eles, na verdade, eles foram muito convertidos à força. Por isso que a gente tem esse termo cristão novo, que a gente não tem em nenhum outro lugar, né? Então, esse período todo é do nosso período de formação de raiz do povo brasileiro. Exatamente. Então, a gente tem aqui, eu acho que uma ligação muito forte, eu acho, assim, ancestral. A gente é um povo formado por índios que já estavam aqui, né, por negros e por cristãos novos, judeus convertidos que vieram à força para cá. E muito disso ficou nas nossas raízes, nos nossos costumes, nos nossos hábitos. Por exemplo? Olha, eu, assim, no Segredo do Oratório, eu falei muito sobre isso nos documentários. A gente não tem costumes ligados a... Não é uma herança religiosa, acho que mais uma herança cultural. No Nordeste, a gente tem hábitos como, assim, enterro de mortalha, enterro na terra viva. Sabe, colocar o corpo direto na terra, sabe? Lavagem de corpo, costumes de alimentação, sabe? Não misturar queijo com carne. Algumas coisas assim, muito endogamia, muitos casamentos na mesma família. Então, isso tudo, né? Pelos estudos de antropólogos, historiadores, vem dessa herança cultural judaica. Ela deixou de ser religiosa e passa a ser cultural porque o judaísmo era proibido pelos inquisidores, né? Muito interessante. Nós conversamos também com outros estudiosos do tema para saber se há realmente uma forte raiz judaica na história do Brasil. Vamos conferir. Existe uma imigração significativa, né, judaica. Uma comunidade muito forte no Rio Grande do Sul, em São Paulo, né, e no Rio de Janeiro. Basicamente, os judeus têm duas origens, né? A origem sefardita e a askenazita. A askenazita, os askenazis, chamados askenazim, vêm da Europa oriental, né? São os poloneses, são os alemães, né? Os judeus que vêm daquela região. É o caso do meu judaísmo, né?
e os judeus sefaraditas que vêm basicamente da Espanha, né, e da África, né, e esse judaísmo tem uma forte relação com a cultura árabe. E se a gente remontar aos anos de 1500, a gente vai ver que desde aquela época, né, a presença judaica é encontrada aqui no Brasil e uma vez que tenha chegado, não saiu mais. Em geral, o que a gente tem de registros históricos de tempos mais antigos e ainda aqui na nossa contemporaneidade é de uma grande aceitação por parte do Brasil junto à comunidade. À exceção, não podemos deixar de mencionar, do primeiro governo Vargas, em que, quando ainda aliado ao nazifascismo, à Alemanha, notariamente, houve sim uma restrição de entrada, houve deportação. O Brasil é conhecido como um país miscigenado, né, que une várias etnias e povos, mas ao mesmo tempo a gente sabe que escondido temos um racismo muito forte, infelizmente ainda hoje. Você acha que aqui no Brasil os judeus foram abraçados ou há um preconceito também em relação aos judeus no Brasil? Olha, eu acho que no Brasil a gente não tem tanto antissemitismo tão claro como a gente tem na Europa. Mas eu acho que sempre o antissemitismo, acho que ele sempre existe. Eu acho que é uma coisa enraizada, como o racismo, como o preconceito que a gente tem. A gente tem muito enraizado. Eu acho que as pessoas têm que mudar um pouco as suas visões. A gente tem feito um trabalho, eu acho que muito bacana isso em relação ao preconceito com os negros. E eu acho que com os judeus também. Eu acho que é uma questão das pessoas meio policiarem como elas falam, entendeu? Luiz, existe uma ideia, né, um mito de que o povo judeu é muito unido, né, que eles se protegem. A base histórica dessa ideia vem justamente dessa perseguição que os judeus sofriam? Sofrem? Olha, eu acho engraçado, né? Eu acho que existe esse mito mesmo do povo unido, eu acho que sim, mas eu acho que todos os povos acabam sendo unidos. É que eu acho que uma coisa curiosa é que, se você vê a quantidade da população judaica no mundo, ela é muito pequena, ela é muito reduzida. Em relação a... Não chegam, acho que, a 20 milhões de judeus. Acho que não chegam a 20 milhões de judeus no mundo. É muito pouco, o mundo tem 6 bilhões. O que eu acho muito curioso, que a gente tem que pensar, é como se jogam tantas culpas, né, sobre um povo que é tão reduzido e que vem sendo perseguido há muitos séculos, né, há milênios. Então, acho que essa questão do povo unido... acho que é simplesmente uma questão de defesa mesmo, né? E o judeu tem uma característica muito interessante, que é da diáspora. Ele está sempre recomeçando, né? E é o povo do livro, a gente fala sempre que é o povo do livro. Mas eu acho que as bases, eu acho que são mais das perseguições. Porque as perseguições fazem com que você migre para outro lugar e você se reúna, enfim, para recomeçar. E fala dessa coisa do povo do livro. Olha, eu acho muito interessante. Eu acho mesmo assim uma ligação, porque eu acho que nós todos que gostamos de ler somos o povo do livro, né? Mas eu acho uma coisa muito curiosa quando as pessoas dizem... isso eu noto muito. Eu faço muito bate-papo, né, com grupos judaicos e não judaicos. Mas eu sinto, assim, uma paixão pela leitura. E grandes escritores judeus. A gente tem grandes escritores judeus, a gente tem que fazem literatura judaica e que não fazem literatura judaica, né? Então, acho que tem uma ligação, sim. Talvez porque seja um povo de diáspora. Com a memória e tal, né? Exatamente, com memória, mas eu acho que vai além da coisa bíblica, né? E justamente falando desse tema, o povo judaico, como a gente está falando aqui, tem uma memória cultural forte registrada através da escrita. Eles até se denominam o povo do livro. Veja o que os nossos entrevistados contaram sobre esse assunto. A memória talvez seja uma espécie de terra para o judeu, né? Porque... na verdade, toda a cultura da diáspora se faz através da ideia da perda de uma terra e de uma terra prometida a que retornar, né? Para retornar essa terra prometida e para que a nação continue, né, como promessa, inclusive, é preciso haver memória. E é o cultivo da memória, então, que é o grande trabalho
imaginativo do judaísmo, né? E nisso, talvez por isso a literatura judaica seja tão forte. É uma cultura muito forte da memória. É uma memória muito sensorial, né? Todo judeu, mesmo judeu ateu, ele tem uma memória de cheiros, de vozes, né? Aquelas avós falando com sotaque ídis. Para o judeu também outra característica, né, da identidade judaica você pode perder, o que eu sempre ouvi, né? Você pode perder tudo, mas tem uma coisa que você não vai perder, que é o que está na sua cabeça, que é a sua formação. O povo do livro não só pela Bíblia, mas porque como marca o monoteísmo e a crença num Deus onisciente, onipresente, mais abstrato, impalpável, a gente tem uma relação com a memória registrada na oralidade e na escrita como um marco, portanto, não só de identidade, mas de cultura e de religião. E como manter isso diante de uma dispersão pelo mundo, né, que atravessa séculos de perseguições ao povo judeu e mantendo aí uma fé que ou se não se volta para Deus estritamente, se volta para a vida, se volta para o instinto gregário, se volta para algo atávico que nos une enquanto identidade, pela manutenção dos costumes. E Luiz, eu queria saber como é que funciona para você em termos de escrita, e pode usar como exemplo o livro mais recente, essa ideia de... Você tem a ideia do romance que vem junto com uma pesquisa, você é alimentada pela realidade e aí vai criando a trama a partir dessa realidade, mas como é que é a escolha narrativa? Porque o Sonata tem justamente uma brincadeira entre terceira e primeira pessoa. Pois é. Eu sempre, os dois livros anteriores, eu trabalhei mais com a terceira pessoa, né? Ou seja, aquele narrador onisciente que sabe de tudo que está acontecendo. Quando eu fui escrever a Sonata, eu tinha uma necessidade grande de pôr muitas informações que eu achava importantes, mas que num narrador de terceira pessoa fica meio professoral. E é muito difícil você controlar é um limite tênue para você não quebrar o impacto da trama, colocando muitas informações que são importantes. Então, eu não sei, eu comecei, na hora que eu estava testando, a gente quando começa a escrever vai testando, né? E é o mais difícil para mim, essa escolha, porque, né? Aí eu falei assim, um dia eu sentei e comecei a escrever em primeira pessoa, então, para isso entrava a Amália na sua primeira pessoa, porque quando ela ouvia a descrição feita pela personagem do fato, ou seja, a descrição em terceira do fato que aconteceu em 38, ela podia fazer uma análise dela sem ser professoral, porque ela vai colocando, como a gente hoje em dia fala, sobre a Revolução Russa, sobre vários assuntos. E a sonata? Onde é que entra a sonata e a gente pode escutar essa sonata, não é isso? Tem, nossa, e agora está mesmo... Posso dar meu site? Claro. Eu tenho um site que é o luizivalente.com e agora a gente tem a sonata lá, os 4 minutos. Que sonata é essa? A sonata é o personagem, que é um soldado alemão, um jovem oficial que salva essa criança. Nesse momento, ele, quando jovem, tinha sido músico, ele tinha uma vontade de ser músico. Ele abandonou isso quando entrou no exército. E aí, no momento que ele salva essa criança, volta para ele, era um momento de pureza para ele, de muito amor. E ele tem uma inspiração e compõe uma música. Isso que faz muito ele querer salvar aquela criança também, porque ela trouxe vida para ele, né? E aí, eu falei assim, bom, falava da sonata, pus a sonata e tal. E aí eu tenho um sobrinho que tem 24 anos, na verdade, a mesma idade de personagem. Aí eu passei para ele um briefing da história, do que era, e ele compôs a música, que ficou linda, ficou super bonito, porque era uma pessoa jovem compondo, e tem a historinha na música mesmo. A gente sente isso, ele chegando no campo, ele pegando a criança, né? Então tá super bonita, vocês podem escutar, né? Depois me digam o que acharam. E o que é interessante é que justamente, então, você, já pelo título, pelo que você está contando, a gente já percebe como você traz para o livro essas questões sensoriais. Sim. Né? Não só a imagem, mas o cheiro, sim, a audição, né? Sonata. E tem uma coisa interessante, também eu quis falar sobre esse período do campo, e eu quis falar também o seguinte, das pessoas que também ajudaram naquela época, pessoas, nesse caso, como esse soldado alemão, falar um pouco do povo alemão,
sabe? De pessoas que foram, que não foram coniventes com o nazismo, e essas pessoas foram contra, ajudaram, e elas também foram muito sacrificadas, elas também perderam suas famílias. Então o livro também é muito um livro sobre perdões, assim, sabe? Tem uma neta tentando descobrir a história do avô nazista, e ela tem uma redenção com isso, porque ela vê que o avô fez um ato bacana, entendeu? Tem pessoas que abriram mão das suas famílias, tem muitos reencontros. E quais autores você indica, e que livros você indica para quem está interessado nesse tema de cultura judaica, além dos seus, claro? Eu indico os meus, mas olha, eu tenho assim... Os seus eu indico. Eu tenho assim, de autores que a gente tem aqui, brasileiros, né? A gente tem o Ronaldo Wrobel, que escreve... Querido amigo nosso, e também grande escritor. Tem o Ronaldo, tem a Adriana Armoni, também tem Moacir Scliar, né? Tem o Julian Fuchs também. Enfim, a gente tem vários. Eu não gosto de ficar citando porque a gente vai esquecendo, né? Sempre tem o que você esquece. Tem, mas tem vários. Que vira seu inimigo mortal. Mas o Michel Laube, mas eu acho assim que tem os autores estrangeiros que muito me marcaram, né? Eu digo assim, Philip Roth, que eu acho que ele fala muito sobre a questão judaica e esse lado humano e muito integrado na cultura americana. E tem outros escritores israelenses que são fantásticos, né? O Amos Oz, eu acho que é um... incrível, que é um Caixa marcante. Preta, Caixa Preta, que é um livro genial. Acho genial também. Genial. Gente, muito obrigado. Infelizmente, nosso papo chegou ao fim. E você, espectador aí, tá cheio de dicas para ler em casa de cultura judaica. Mas leia, antes de tudo, Luiz Valente. Eu que já li, posso dizer que é muito, muito legal. Você vai ficar preso pela trama, pela história. Vale muito a pena conhecer e se emocionar. Porque é muito legal como você mistura suspense, romance, família, tudo ao mesmo tempo, muito bem bolado. Espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Luiz, muito obrigado. Eu super agradeço, obrigado. O programa é fantástico. É muito bom ter um programa que incentive literatura como o teu. Continuaremos firmes e fortes aqui, se tudo der certo. Tá ótimo. E espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.